Saudações rubro-negras, estamos juntos, nação. Então, vamos falar aqui do jogo de ontem, Flamengo e Amazonas, melhor dizendo, Amazonas e Flamengo. O jogo foi lá na casa na toca da onça, literalmente. Então, a primeira coisa que eu queria falar, né, é que como eu sou flamenguista, eu vou falar do Flamengo, claro. Mas eu acho importante sempre a gente ressaltar, a gente não pode nunca esquecer de ter respeito pelo adversário. Não importa ser o seu adversário, pode ser o seu pior rival, não vou chamar de inimigo porque eu não gosto dessa palavra. Pode ser o seu maior rival, mesmo assim, você deve guardar respeito, porque se você quer ser respeitado, você tem que demonstrar respeito. Então, assim, eu vou falar algumas coisas aqui que pode parecer que eu estou menosprezando o Amazonas, mas eu queria deixar bem claro que eu tenho o maior respeito pelo Amazonas. Inclusive, eu queria dizer que o Amazonas completa hoje, aliás, parabéns para o Amazonas, que completa hoje 5 anos de vida. Então, meus parabéns para o Amazonas, porque o jogo de ontem, para mim pelo menos, o Amazonas se saiu melhor do que o Flamengo diante daquilo que se esperava. E aí já começa, né? Parece que eu estou falando mal do Amazonas. Todo o meu respeito ao Amazonas, mas vamos combinar que, com os jogadores que o Flamengo tem, era de se esperar que o Flamengo dominasse o jogo. No entanto, não foi o que aconteceu. Não estou dizendo que o Amazonas dominou o jogo, mas estou dizendo que o Amazonas conseguiu fazer o seu jogo. Qual era o jogo do Amazonas? Não deixar o Flamengo jogar à vontade. E o Amazonas conseguiu o seu objetivo. Parece papo de maluco, né? Porque o Amazonas foi eliminado da competição. Mas o jogo a estratégia do Amazonas claramente era não deixar o Flamengo dominar o jogo para não tomar uma goleada em casa. Como também jogaram aqui no Maracanã do mesmo jeito. Eles vieram para perder de pouco. E falando assim, pode parecer mais uma crítica. Não é. Eu acho que o time tem que jogar de acordo com aquilo que ele tem, de acordo com aquilo. Cada guerreiro luta com as suas armas. E assim, o Amazonas não pode lutar contra o Flamengo de igual para igual. Não tem como. Simplesmente não tem armas para isso. Armas, no caso, são os jogadores, né? Bom, já demorei demais falando só dessa parte. Meu boné tá sumindo aqui por causa do efeito de câmera, porque eu não tenho um computador bom para fazer vídeo. Eu faço vídeo de teimoso que eu sou, é por isso que meu boné tá desaparecendo. E como eu não tenho placa de vídeo no computador, fica essa porcaria aí. Esse que eu tô falando que eu já tô tão irritado. Ah, gente, é muito ruim ser pobre. Desanima ser pobre. É isso. Tudo pra pobre é muito difícil. Bom, vou deixar isso pra lá. Vocês estão. É isso, tá, gente? Vai ter um monte de defeito, não é porque eu não sei o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo, só que eu não tenho equipamento para fazer o que eu estou fazendo. Seguindo adiante com o vídeo, então, dadas as devidas explicações, deixando bem claro aqui todo o meu respeito pelo Amazonas, vou dizer que o Flamengo jogou muito mal. Nossa, tudo bem que o Amazonas tem seu mérito, como eu acabei de falar. Cumpriu seu papel, desempenhou bem sua função, realizou bem o seu jogo, sua estratégia de jogo. O Flamengo, por outro lado, nossa senhora, independente do mérito do Amazonas, o Flamengo jogou muito mal. Eu não gosto muito de falar, citar nome de jogadores não, porque parece que é uma perseguição, mas acho que no caso de ontem não tem muito jeito, acho que a gente tem que falar. Então assim, de novo a Arrascaeta, eu tô falando de novo porque já tem algum tempo que eu acho que o Arrascaeta não tá bem. A Arrascaeta não vem fazendo boas apresentações, tem errado muito. E ontem, de novo, ele errou quase tudo que ele tentou. Eu queria. Seria legal se eu pudesse mostrar aqui os lances, tá? Mas infelizmente eu não posso, direitos autorais, né? No caso é a Globo. A Globo não. São as organizações Globo de qualquer jeito, porque o jogo não passou na Globo, mas passou no Sport TV. Então é da Globo do mesmo jeito. Então a Globo não permite que qualquer um use as imagens da transmissão. Isso é claro, é muito justo. Isso é um ativo, né? É uma coisa que tem valor financeiro, custa muito caro para produzir, então não acho errado que eles não deixem a gente usar, não. Só lamentável que eu queria mostrar aqui, por exemplo, um dos passes que o Arrascaeta errou ontem na entrada da área, que foi, para mim, é o retrato do que eu estou falando. Passe relativamente fácil, não era difícil, era um passe em linha reta, e ele errou. Então, assim, para encerrar, esse comentário interminável, o Arrascaeta está muito mal, não se for só ontem, não é só o jogo de ontem que eu tô falando, vem mal já tem algum tempo.
De La Cruz, que tem sido para mim o melhor jogador do Flamengo até aqui na temporada, ontem também não estava bem. Não estava tão mal quanto o Arrascaeta, mas também não estava tão bem. Mas Gerson, eu sou muito suspeito para falar do Gerson, porque eu sempre achei que o Gerson ele tem um problema com o ritmo, ele desacelera muito o ritmo do Flamengo. Eu considero o Gerson um jogador muito moroso, muito lento. Ele imprime velocidade, tá o meu boné sumindo, isso me irrita profundamente. Então assim, o Gerson ontem estava sonolento em campo, sabe? Tava, porra, não produziu nada, não criou uma jogada interessante. Enfim, a melhor coisa que o Gerson fez no jogo de ontem foi mandar o. Fez o gesto assim com a mão. Lá, fica melhor. Mandando o. Pedindo pro Igor Jesus bater no gol. Que foi o gol do Flamengo, né? Foi o chutaço do Igor Jesus. Bom, mais um também que apagadaço, sumiu em campo, Cebolinha. Eu nunca espero muito do Cebolinha. E aí a torcida vai querer me matar. Mas assim, eu sempre achei, desde a época que o Cebolinha surgiu lá no Grêmio, foi para a seleção, eu sempre achei a mesma coisa que eu acho hoje do Cebolinha. Ele é um jogador muito limitado. Limitado no sentido de que se ele não consegue fazer aquela jogada dele, driblar, ir para a linha de fundo, cortar para dentro da área e bater no gol, se ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer mais nada. Basicamente é isso. Ele é muito bom um contra um, ele é muito bom para fazer essa jogada. E ele é muito bom mesmo, ele tem habilidade, ele consegue passar, ele tem velocidade, ele consegue driblar, vencer a marcação. Ele é um jogador muito importante para o Flamengo, mas mesmo assim eu considero ele limitado nesse sentido. Ele não é um jogador que possa fazer. O Flamengo está jogando contra uma retranca. Ele não consegue fazer a jogada que ele faz sempre de linha de fundo. Ele não serve mais para nada, porque ele também não consegue participar do jogo, porque ele sempre se isola lá na ponta esquerda, na extrema esquerda, e fica esperando bola lá. Ele não é um jogador que dá alternativas para o time na hora em que precisa. Então por isso eu considero ele limitado. Mas acho que já falei, né? Acho que o Pedro, que é um jogador que eu tenho minhas reservas com relação ao Pedro, apesar de saber que ele é o artilheiro do Flamengo, é goleador, enfim, é tudo de bom, mesmo assim eu considero o Pedro um jogador muito assim para o futebol moderno, considerando o futebol mundial, não só o que se joga aqui no Brasil. Aliás, o que se joga aqui no Brasil não deveria mais ser chamado de futebol. Então, assim, o Pedro, para o futebol mundial, na minha opinião, é um jogador muito estático, muito parado. Ele não tinha que se mexer muito mais em campo, na minha opinião, para eu considerar ele um bom atacante. Acho que já tá bom de falar. Assim, falar do Amazonas, né? Já que estamos falando de jogadores, falar do Amazonas. Queria começar pelo goleiro. Apesar de ter jogador de linha que se destacou, eu queria começar pelo goleiro, porque o goleiro fez, o Marcão, o goleiro do Amazonas, fez grandes defesas. Ele foi um dos maiores responsáveis pelo Flamengo ter feito somente 1-0. O maior responsável pelo Flamengo ter feito somente um gol foi o próprio Flamengo, jogou mal. Mas o Marcão contribuiu muito para isso, porque o Marcão fez defesas incríveis. Fez muitas não, fez poucas, o Flamengo criou pouco. Mas fez defesas importantes. Destacar também o tal do Serafim, que jogou, eu acho que eu me lembro, pelo menos ele jogou os 90 minutos. O bicho corre mais do que pobre correndo atrás de dinheiro. O cara corre mais do que bandido fugindo da polícia. O cara corre mais do que notícia ruim. O cabra é muito veloz. Para nossa sorte, ele é muito veloz, mas não é muito bom. Ele errou algumas coisas ali, os passes banais ele errou. Graças a Deus, que se o cara é bom, se ele acerta, inclusive, se ele consegue ser melhor ainda do que ele já foi, a gente estava ferrado, porque assim, ninguém conseguiu marcar o Serafim, o nome dele. Então, o que acontece? Eu estou gravando o vídeo aqui, eu estou usando o meu smartphone como webcam, como câmera, e aí me chamaram aqui no WhatsApp, tive que atender, tive que interromper aqui o meu vídeo. Perdi completamente o raciocínio do que eu estava falando. Eu vou até encurtar o vídeo, porque eu desanimei, gente. É desanimador ser pobre, querer fazer coisa que. Eu insisto em fazer vídeo no computador que não tem placa de vídeo, eu não tenho nem câmera para gravar, não tenho microfone, não tenho nada para fazer vídeo e continuo insistindo em fazer vídeo. O que é mais triste? Ninguém me assiste. Então, eu vou até interromper esse vídeo aqui, eu vou encurtar esse vídeo aqui. Vou direto pro ponto final. Eu ia falar um monte de coisa, mas não vou mais não. Vou direto logo pro final. Eu queria falar, o mais importante desse vídeo aqui é falar sobre o futebol no Brasil
E o que eu acho, o que está acontecendo, por que, que o Brasil não é mais o país do futebol? E, acho que o jogo de ontem é emblemático. Nós tivemos, de um lado, acho que era o Adilson Batista, o técnico do Amazonas. Bem me lembro, minha memória é péssima, o que eu falei ontem, eu já esqueci hoje, mas acho que era o Adilson Batista. Ele é um técnico muito, como se diz, muito, eu vou estar procurando aqui o nome dele, eu sei isso mesmo. É muito experiente, ele já foi técnico de muitos clubes e passou por clubes grandes, eu não vou lembrar quais, não acompanho a carreira dele, não entendo tanto, enfim, não tenho a memória muito boa, como já falei, né? Então é isso aí. É isso mesmo, fui olhar aqui na internet, o Adilson Batista mesmo, impressionante como minha memória está péssima. Então, assim, nós temos de um lado Adilson Batista. Todo respeito ao Adilson Batista, que eu acabei de falar. Não conheço a carreira dele, não consigo dizer quais os clubes que ele dirigiu, mas sei, tenho consciência, tenho memória de que ele dirigiu clubes importantes, clubes grandes. É um técnico muito experiente, está no mercado há muito tempo. Enfim, tem muitas características, muitas qualidades. Mas o que importa é, de um lado nós temos Adilson Batista, que vamos combinar, não é um técnico, como se diz, né, como o pessoal da imprensa costuma falar, o pessoal do Sport TV costuma falar, não é um técnico da primeira prateleira do futebol, das prateleiras mais altas do futebol, vamos combinar, com todo respeito ao Adilson Batista. E do outro lado nós temos o Tite, e até hoje, pelo menos até onde eu consigo lembrar, é considerado o melhor técnico do Brasil. E aí a gente vê o melhor técnico do Brasil, talvez não, certamente o melhor elenco do Brasil, que é o time do Flamengo, não é só o time, né? O elenco do Flamengo é o melhor elenco do Brasil, sem dúvida. Pô, você vai dizer que é porque eu sou flamenguista? Tá, mas me aponta aí. Quem é que tem a quantidade de jogadores de alto nível que o Flamengo tem? Palmeiras tem um bom time, tem, mas não tem um bom elenco. O Atlético Mineiro tem um bom time, mas falta muito para chegar perto do Flamengo. Então, assim, não é porque eu sou flamenguista, não, é reconhecer o fato. Então, o melhor técnico do Brasil, com o melhor elenco do Brasil, não conseguiu engolir o Amazonas. Não conseguiu matar a onça. No sentido figurado, é claro. Não conseguiu encarar a onça, não conseguiu cutucar a onça com a vara curta. Enfim, trocadilhos à parte, o que interessa é o futebol no Brasil está nesse nível. Está muito, tá muito aquém, está muito abaixo do que acontece lá fora. Ontem eu vi partes do jogo Atalanta e Bayer Leverkusen. O Atalanta foi campeão da Liga Europa, vencendo o Leverkusen. E aí você vê, não é o melhor exemplo. Por quê? Porque o melhor exemplo seria o Manchester City do Guardiola, que é o melhor, na minha opinião, o melhor time de futebol do mundo. E sem dúvida o melhor técnico do mundo. Então, se você compara o nível de atuação do Manchester City com o nível de atuação do Flamengo, você percebe que o Brasil está muito, muito, muito atrasado no futebol com relação aos times da Europa. E isso, para mim, pelo menos, é definitivo, é determinante para quem quer ser campeão do mundo novamente. Estou querendo dizer que o Flamengo, que o Brasil não vai ser campeão mundial, não vai ser campeão da Copa do Mundo, nunca mais, enquanto não melhorar o seu nível técnico. Nós precisamos de uma nova geração de técnicos, com ideias novas, com entendimento melhor do futebol mundial, não só o futebol brasileiro. Mas, acima de tudo, nós precisamos incutir na cabeça do jogador brasileiro que jogar futebol não é ficar reclamando com o árbitro. O Brasil, o jogador brasileiro é muito manhoso. O jogador brasileiro é muito mal acostumado. Quer ganhar tudo no grito. Sofre uma falta, cai no chão e fica rolando. Se for lá fora na Europa, tá arriscado o jogo nem parar. E aí você acaba que o time fica com um jogador a menos por causa disso. Então, assim, para encerrar o vídeo, eu já falei, né? Eu queria falar mais, mas já tá bem longo também o vídeo. Para encerrar esse vídeo, queria dizer isso. Acho, entendo, imagino, suponho, acredito que a CBF deveria estudar uma maneira de criar um curso sei lá, não sei como dizer esse curso de técnicos avançados, não sei. Um curso para que os técnicos brasileiros possam até viajar para o exterior para aprender com os melhores do mundo.
para observar um treinamento. Eu nem sei se o Pep Guardiola, eu sei que ele já escreveu livros sobre o assunto, mas eu não sei se ele tem cursos sobre o assunto, sobre como ser técnico. Mas se ele não tem, alguém deve ter. Enfim, se não tem nenhum curso, então vai lá. Vai para a Europa para assistir os jogos. Apesar de que eu não preciso ir para a Europa, é só ver na televisão. Apesar de que ver na televisão não é a mesma coisa. Porque a visão que você tem no estádio, você tem a visão de todo o gramado, de todos os jogadores ao mesmo tempo. Você não vê só o foco de onde está a bola, que é o que a gente, como telespectador, assiste, né? Enfim, eu já estou falando demais e vou só encerrar dizendo isso. Eu entendo, acredito que a CBF precisava criar cursos para os técnicos já formados, para que eles se atualizem, para que eles aprendam novas técnicas para ser técnico, porque os técnicos brasileiros, na minha opinião, vão muito mal. Se o Tite é o melhor técnico do Brasil e não consegue arregaçar a onça, é porque a gente está muito mal de técnico. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, vou pedir para você, eu vou pedir desculpa, né? Eu vou pedir desculpas a você, porque infelizmente meus vídeos têm uma péssima qualidade, eu não faço roteiro, eu simplesmente ligo a câmera e saio falando muito de besteira. Meu computador é um lixo, é uma carrocinha, é uma carroça, não tem placa de vídeo, tudo é muito difícil para mim. Então eu vou pedir para você, sei lá, cara, aplaudir o meu esforço, não sei, mas veja se você descobre algum motivo para se inscrever no meu canal. Se inscreve no canal Urubu Virtual. Dá um like aí para mim. E escreve o que você quiser nos comentários. Eu diria para você escrever alguma coisa construtiva. Dê a sua opinião sobre o futebol brasileiro. Dê a sua opinião sobre o futebol no Flamengo. Dê a sua opinião sobre o Tite como técnico. Enfim, participe aqui do canal Urubu Virtual. Aliás, a ideia desse canal sempre foi, não é para eu ficar igual um maluco falando sozinho, não. A ideia desse canal aqui sempre foi criar uma comunidade de torcedores do Flamengo que por uma razão ou por outra não podem ou simplesmente não vão ao estádio assistir os jogos. No meu caso, eu queria muito ir em todos os jogos do Flamengo, mas não dá, não posso, não tenho tempo para isso. Então se você também gosta de futebol e às vezes quer falar, mas não tem com quem conversar, manda aqui nos comentários. Eu vou ler os comentários de vocês. Normalmente não, né? Eventualmente eu faço um vídeo só para responder os comentários que eu recebo aqui no meu canal. De novo, falei demais, vou encerrando por aqui. Se inscreve no canal do Urubu Virtual, dá um like aí para mim e escreve qualquer coisa nos comentários. Tamo junto, nação! Saudações rubro-negras! E não esquecer, Gabigol, respeita o manto, seu canalha.